Nós vamos aproveitar esse segundo bloco aqui do nosso jornal para trazermos alguns temas que vêm circulando na imprensa nacional e até internacional acerca do coronavírus, na tentativa de fazer um debate mais aberto, um debate mais amigável, na tentativa de combater principalmente as fake news e trazer informação de qualidade para você. Então, a partir de agora, cada um vamos apresentar um tema escolhido por cada jornalista e trazer para você debates, reflexões acerca destes temas. Eu vou começar com o seguinte tema, foi um tema que eu separei, porque a Justiça do Estado do Piauí decidiu a favor do pedido de efeito suspensivo feito pelo Ministério Público aqui do Estado e pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. Com esta decisão, estão suspensas em Teresina manifestações, reuniões e atos que possam gerar a aglomeração e aumentar o risco de disseminação do novo coronavírus, que já causou a morte de 4 pessoas aqui no estado do Piauí, especificamente em Teresina, 2 pessoas mortas. O descumprimento deste indicativo de lei, no caso, proibindo a aglomeração de pessoas aqui no estado do Piauí, pode gerar uma multa de até R$5.000. A primeira ação foi movida depois que grupos de manifestantes convocaram a população para carreatas nos dias 28 e 30 de março. O primeiro ato não chegou a ser proibido judicialmente, mas foi cancelado pela organização por conta já dessa possibilidade de multa. Já o segundo ato, marcado para o dia 30, ficou impedido pela decisão da Justiça. Lalisca Setúbal, sua opinião. Você acha que a Justiça do Estado do Piauí está correta em baixar até a possibilidade de uma multa na tentativa de proibir aglomerações? Eu acho que está correta, Lívia, até porque a gente já recebeu vídeos hoje, no grupo de WhatsApp também, várias amigas minhas já falaram que, por exemplo, no Dirceu, na Zona Sudeste, já tem muitas pessoas aglomeradas, no comércio, também nos bancos. Então, é necessário que as pessoas tomem consciência de que a aglomeração não pode. É um risco para você e para o seu familiar. Lalisca, você tocou num ponto bastante interessante acerca das aglomerações, por exemplo, em serviços essenciais, como supermercados, farmácias e bancos, as pessoas podem continuar consumindo esse tipo de serviço, mas é necessário ter cuidado. A gente realmente flagra com bastante frequência aqui em Teresina as pessoas amontoadas na porta de um banco. Isso não pode. Isso mesmo, tanto na porta de banco como supermercados. Na fila do supermercado, você tem que parar aquele costume da gente ficar um atrás do outro ali, sem distância alguma. Agora, o recomendado é pelo menos 1,5 metro de distância. Eliezer Rodrigues, sua opinião sobre aglomerações e possibilidade de multas aqui no estado do Piauí. Decisão acertada em consonância com as orientações das autoridades em saúde do Brasil e do mundo, Lívio Galeno. Você lembrou aí da aglomeração de pessoas nas portas das agências bancárias. Não há necessidade. Queremos, inclusive, aproveitar este ponto, este exemplo, para esclarecer à população que os socorros, aquelas verbas que o governo federal anunciou de R$600 para os trabalhadores informais e de R$1.200 para as mães-chefes de família, exatamente durante 3 meses, ainda não foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O Congresso aprovou, mas para virar lei precisa da sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, depois um processo de cadastramento, de reconhecimento desses beneficiados para que assim o dinheiro seja liberado. Então hoje não é dia de estar em porta de agência acreditando que vai receber esse socorro do poder público. Excelente ponto, relembrando a você de casa que o que o Eliezer falou é verdade. Até o exato momento, o que se tem de concreto sobre o chamado Corona Voucher, que será esse auxílio de R$600, podendo chegar até R$1.200, só foi aprovado no Legislativo. Câmara Federal de Deputados aprovou, o assunto já foi debatido no Senado, mas agora falta uma sanção presidencial para depois baixarem-se regras para que esse Corona Voucher possa valer e só aí, então, é que você de casa, caso tenha direito a este recurso, poderá se cadastrar e solicitar. Eu também acredito que esta medida é uma medida importantíssima. Nós, é claro, não devemos estimular nesse período tão crítico que vivemos a aglomeração. Devemos, sim, organizar as situações, principalmente as ligadas aos serviços essenciais, para que ninguém possa se prejudicar ainda mais com o avanço dessa pandemia de coronavírus aqui no estado do Piauí, no Brasil e no mundo como um todo. Quem traz o próximo assunto é Eliezer Rodrigues. Olha, é o momento de trazer um pouco mais de esperança, né? Temos ouvido muitas notícias negativas e preocupantes,
mas é possível ainda ver uma luz nesse cenário todo. Estou falando isso porque aproximadamente 180 mil pessoas no mundo já foram curadas da doença do novo coronavírus. Os dados são da Universidade Norte-Americana de Johns Hopkins, que faz a atualização dos números em tempo real. No Brasil, os estados registram uma quantidade de 127 curados da Covid-19. Mas há também casos que ainda nos animam mais, como o de uma idosa com 97 anos de idade que alcançou a cura da doença em Recife, Pernambuco. No Piauí, a Secretaria de Saúde confirma um caso de cura, mas de acordo com o diretor médico de um hospital privado da capital, o Dr. Marcelo Bulamarque, um outro paciente internado em estado grave foi tratado e resistiu à enfermidade. Nos dois casos acometidos, ou melhor, os dois acometidos foram tratados com o medicamento cloroquina, que tem sido apontado como alternativa para casos críticos da doença. E mesmo em fase de testes, já tem sua produção autorizada em maior escala no país. A cloroquina já era utilizada para tratar doenças como malária, lúpus e artrite. Mas como todo medicamento tem seus efeitos colaterais, por isso, só deve ser utilizada após prescrição médica. Eu acho realmente importante destacarmos para você de casa sobre o que foi falado pelo Eliezer. É um medicamento que deve ser utilizado com responsabilidade. Até o exato momento, não há uma medida segura passada, transmitida diretamente para a população, recomendando o uso da cloroquina ou de outros medicamentos para o tratamento do coronavírus. É importante destacarmos, existem pacientes em nosso contexto social que necessitam dessa droga. Como você está acompanhando, todos os dias nós abrimos o jornal trazendo esses dados para você, como Eliezer também destacou, são mais de 180 mil casos de curados contra a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, em todo o mundo. Aqui no estado do Piauí, relembrando a você, já temos 2 pacientes que foram curados dessa enfermidade. Mas, por favor, utilização desse medicamento única e exclusivamente com orientação médica. Lalesca, a sua opinião? Com orientação médica, porque antes as farmácias disponibilizavam essa medicação sem precisar da receita. Depois que ele começou a ser divulgado, a cloroquina como um possível agente contra o coronavírus, as pessoas começaram a corrida para ir à farmácia para adquirir esse medicamento e estocar em casa, em caso de algum problema aí. Então, a partir desses últimos dias que a pandemia se alastrou em todo o mundo, só é permitido o uso desse medicamento com receita médica. 2 pontos que eu gostaria de lembrar também a você de casa. Um especialista que foi ouvido pelo nosso sistema de comunicação, aqui pela sua Dia TV em especial, alertou que a cloroquina demora até 50 dias para ser totalmente expelida pelo organismo humano. Então, por isso que é necessário ter cuidado na dosagem que se for ser administrada. Lembrando também a você de casa que existem pesquisas em desenvolvimento para saber qual é essa dosagem correta. E mais uma vez, existem pacientes que necessitam deste remédio, que já têm a sua receita totalmente legalizada, totalmente planejada para manter a sua saúde e que necessitam desse remédio e que não estão encontrando nas farmácias porque muitas pessoas compraram cloroquina, olha só pessoal, compraram cloroquina achando que o medicamento pode evitar, pode prevenir o coronavírus. Quando for comprovado, pode tratar, não é isso, Eliezer? Isso. E é importante não entrar em pânico, Lívio Galeno. Por exemplo, um dos principais sintomas da Covid-19 é a insuficiência respiratória, um sentimento de falta de ar. Mas isso também pode ser provocado pelo pânico. O pânico gera ansiedade, até depressão. Algumas pessoas têm procurado atendimento médico porque simplesmente estão com pânico e sentem uma falta de ar como uma reação do organismo e associam isso à Covid-19. Não é o caso. O pânico também precisa ser evitado, o momento é de cautela. Eu não quero ser infectado, nem você. Por isso precisamos tomar os cuidados. Mas se Deus nos livre, acontecer a contaminação, calma, não entre em pânico, tem solução. Os médicos saberão apontar essa solução. Mas só para encerrar esse assunto, vamos fazer uma continha rápida. Nós abrimos o jornal de hoje dizendo que nós temos aproximadamente 880 mil casos registrados de coronavírus em todo o mundo. Desse total, nós temos aproximadamente 183 mil pacientes já recuperados. Nós estamos falando de uma conta bem
bem feita das pressas mesmo, de aproximadamente 20% das pessoas que entraram em contato, que desenvolveram a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, quase 20% da população que esteve doente já está recuperada, já é considerada como curada. Então, há esperança, mas como bem disse Eliezer e como bem disse a Lalesca, a esperança precisa ser aguardada e vivenciada no momento correto. Não vale a pena o desespero. Vamos para o nosso próximo assunto. Quem vai nos introduzir o tema é Lalesca Setúbal. Então, eu selecionei esse assunto porque hoje é conhecido como o Dia Internacional da Mentira, 1º de abril. Então, em todo o mundo as pessoas fazem brincadeiras sobre o Dia da Mentira, contam uma mentirinha ali, fazem uma brincadeirinha, mas em vários países, inclusive o governo do estado e também a prefeitura, eles estão fazendo campanhas para conter essas mentiras, para conter fake news envolvendo sintomas e também envolvendo essa questão da Covid-19. Entre muitos países que já se pronunciaram, a gente pode falar um pouquinho da Tailândia. O governo local da Tailândia anunciou que as piadas do dia 1º de abril não vão ser toleradas. E no Twitter eles colocaram que é contra a lei fingir ter o Covid-19 neste dia da mentira. O governo da Tailândia publicou uma foto no Twitter. Também o presidente de Taiwan, que ele foi ao Facebook para pedir às pessoas não brincar com o vírus, acrescentando que qualquer pessoa que espalhe boatos ou informações falsas poderá enfrentar até 3 anos de prisão e também pagar multa, que convertido ao real, a multa vale até R$500. Então tem governo aí não aturando de jeito nenhum fake news e mentiras envolvendo o coronavírus, que é um assunto sério. Na Índia também vão ser tomadas medidas legais contra qualquer pessoa que divulgue notícias falsas. E também o Google, ele brincava muito sobre o Dia da Mentira. Lá no começo da página sempre tinha alguma fotinha, sempre tinha alguma piada nesse Dia da Mentira e também em outras datas comemorativas. Ele também se absteve, não colocou nenhuma brincadeira no site, o site permanece normal, sem nenhuma brincadeira, sem nenhuma alteração. E o governo do estado também não foi diferente. Ele publicou nas redes sociais, Instagram, Twitter e também compartilhou no WhatsApp um vídeo que eu queria que enchesse a tela para colocar esse vídeo para a gente dar uma olhada. Esse vídeo... Bela iniciativa. É a iniciativa também do governo do estado e da prefeitura, que também colocou no Instagram, que muitas pessoas já compartilharam, e o tema da campanha da prefeitura é: ignorância também é um vírus. Não espalhe fake news. Forte, mais uma vez nós estamos debatendo as temidas fake news nesse estúdio. Eliezer Rodrigues, a sua opinião? Triste saber que pessoas se valem de mentiras ou informações fantasiadas para prejudicar a outras. Cada um tem direito de brincar da forma como quer, com ironia, com informações desencontradas, mas não em relação à doença. Por quê? Porque a doença é um assunto muito sério. A Covid-19 tem matado. Então não gere preocupação nas pessoas, não gere pânico. Pense pelo menos em você mesmo, na sua família, antes de tomar alguma atitude que gere uma circunstância tão prejudicial como mentir em relação à doença no momento em que o mundo está passando. Lalesca Setúbal, quantos anos de universidade minha filha teve? Como? Quantos anos para você se formar? Quanto tempo? 4 anos. 4 anos estudando para combater fake news. Quais são os sentimentos que você tem quando você escuta que, infelizmente, parte do nosso trabalho, do nosso cotidiano jornalístico, é para combater notícias falsas, informações sem critério, informações maliciosas
que apenas deturpam a cabeça da população que já está tão confusa com tantas informações graves, sérias, que nós estamos convivendo todos os dias. Qual é o seu sentimento com relação às fake news? É muito triste, Lívio. Inclusive, dentro mesmo do grupo do WhatsApp da minha família, né? Muitas pessoas acreditam nas fake news e eu sempre estou indo lá. Não, gente, não é assim. O governador não falou que, por exemplo, o comércio vai abrir amanhã. Ele estendeu o decreto. Enfim, são várias fake news que a gente está tentando combater. E o pior de tudo, Lívio, é que às vezes a nossa profissão como jornalista ainda fica colocado como errado. Como se a gente estivesse dando uma informação que não existe, como se a gente estivesse alterando as informações ou até extrapolando nas informações. E não é isso que a gente quer dar para você, quer dar esse sentimento de pânico para você. De jeito nenhum. A gente trabalha aqui, pelo menos no Sistema O Dia, com a verdade e também com a credibilidade das informações. O Eliezer e o Lívio aqui estão de prova que todas as informações que são dadas aqui no Dia News, a gente checa sempre e procura sempre os órgãos competentes. É importante destacarmos para você de casa que realmente a fake news... Eu me lembro muito, quando a gente fala de fake news, me lembro muito dos trotes. Você passando um trote, por exemplo, para o SAMU, você pode deixar que uma pessoa que realmente precisa deixe de ser atendida para atender uma notícia, um registro de um caso mentiroso, falacioso. E realmente é algo que dói muito, porque nós estamos falando de uma situação, contexto piauiense, em que há poucos recursos, onde nós temos um sistema de saúde que não recebeu o investimento necessário durante toda a sua história, um sistema de saúde que pode entrar em colapso a qualquer momento e que infelizmente ainda precisa gastar tempo e recursos combatendo fake news. Realmente é um recado que fica para você de casa. Dia Internacional da Mentira, não tem mais graça, a gente já está grandinho. Vamos procurar notícia verdadeira, Eliezer Rodrigues. Lívio, lembrar, como o Lalesca já informou, é crime. Crime. Na frente do delegado, não vai valer o argumento de que era uma brincadeira. Cuidado, pense nas consequências.